Olá, meu nome é Thais Maciel, sou jornalista e mãe. Tô hoje aqui para compartilhar com vocês 6 coisas que fizeram muita diferença na minha vida quando eu parei de compartilhar com as pessoas, qualquer pessoa. Eu vou explicar cada uma delas e o motivo do porquê eram destrutivas para minha vida. E a primeira coisa delas é a sua alegria. Primeiramente porque a alegria, ela deve ser vivida, transbordada assim no momento presente, assim, sentida de fato, sabe? E a alegria, ela só existe quando a gente ativa o modo presente do cérebro. E é quase que um paralelo à meditação, né? Porque a meditação também a gente consegue ativar o modo presente do cérebro. É como se fosse uma forma de descansar, uma forma de desfrutar da vida. E como nós estamos vivendo aquela alegria, ela é uma coisa completamente individual e intransferível. Por mais que existam, sim, pessoas que fiquem felizes com a nossa felicidade, com a nossa alegria, mas elas são muito raras, muito mais raras do que a gente imagina. Porque a gente vive num mundo em que a maioria das pessoas, elas são insatisfeitas, elas são ansiosas, sabe? Não tá feliz com o trabalho, não tá feliz com o namorado, com o marido, consequentemente, a gente vive num mundo de pessoas estressadas porque elas não sabem descansar. E descansar não é sentar a bunda no sofá e ficar rolando no Instagram, tá? Descansar não é dormir. Dormir é uma coisa... é uma necessidade biológica. Agora, o descanso real da mente, o momento do ócio, sabe? Ele é enquanto nós estamos acordados. É quando a gente desfruta. A gente desfruta de alegria, de prazeres, de meditação, de leitura. É quando a gente consegue espairecer e focar em coisas benéficas. É quando a gente consegue fazer uma coisa só com muita atenção. Então, é raro ver pessoas muito alegres, esbanjando felicidade, assim, jorrando de forma verdadeira. Porque também é muito fácil, né? Você fingir que tá feliz, fingir que tá tudo bem, sabe? Igual um teatro. Mas a verdade é que a alegria verdadeira, genuína, ela causa estranheza porque ela é rara, tá? E quando ela acontece, a maioria das pessoas também, por mais que seja uma pessoa que goste de você, ainda existe a chance gigante dela não conseguir compartilhar da mesma energia que você, nesse momento que você conta pra ela que tá feliz, ou fala o motivo da sua alegria, assim, que não cabe mais aqui dentro, sabe? E ela pode, sim, sentir uma inveja branca, que as pessoas falam que inveja branca. É quando você deseja aquilo da pessoa sem que ela não tenha. Mesmo que você não queira tirar dela, você ainda assim deseja aquilo ali que ela vive, aquilo ali que ela sente. Isso que é chamado inveja branca. Nós não precisamos ficar totalmente contidos quando tem uma coisa muito boa acontecendo na nossa vida, sabe? Mas não jorre isso para as pessoas. Saiba como falar de uma forma um pouco mais discreta e viva isso de fato. E eu garanto que você vai conseguir desfrutar muito mais desse sentimento tão nobre e que infelizmente não dá pra você transferir pra mais ninguém. Se você ficar jorrando demais, assim, que você tá muito feliz que aquilo tá acontecendo, eu já fiz muito isso, E 100% das vezes as pessoas não compartilhavam daquela mesma energia e elas ficavam com inveja, que na época eu sempre quis me blindar pra essa palavra. Eu queria falar assim, não, finge que isso não existe e tal. Fingia que isso não existia, mas não tinha como, sabe? Eu transbordar de uma forma e as pessoas ficarem assim, entendi. Sabe aquele sorriso assim? Até treme assim, ó. Porque não queria estar rindo. De forma geral, nós devemos manter informados quem realmente vai nos auxiliar. Ou de coração, comemorar com a gente, sabe? Uma conquista, uma glória, uma vitória. Mas eu vou dar o exemplo da diferença, tá? E esse exemplo é de quando eu era criança, porque as crianças são muito espontâneas, elas não conseguem fingir. Já os adultos, né, eles têm uma máscara social e pra eles é mais fácil pagar de pá. Mas eu falava assim pra todos os meus amigos, nossa gente, meus pais marcaram uma viagem pra gente ir pra praia na semana que vem, tô muito feliz, eu vou pra praia e tal. Todas as minhas amigas faziam assim. Ai, que legal. Ou não respondiam, porque elas não iam, então elas ficavam, nossa, mas eu queria estar indo, sabe? Por que ela tá indo e eu não tô indo? Meus pais nunca me levam pra praia, nunca fui na praia. Então são vários fatores que fazem elas não conseguirem compartilhar daquela alegria com você. E eu vou dar um exemplo das pessoas muito famosas, né, que elas têm a vida exposta, né, são figuras públicas. A VTube, ela é uma youtuber aqui, e ela é muito famosa, assim, dentro da bolha dela, de milhões de pessoas que seguem. Ela tava grávida, até mostrou foto do corpo, que ela engordou e tal, e ela escondeu, assim, quase que cinematograficamente,
a hora do parto dela. Ela não queria que ninguém ficasse sabendo quando ela ia ganhar o neném. Ela não queria que ninguém visualizasse nada, porque ela sabe que isso protege de alguma forma. Se a criança precisa passar por uma intervenção cirúrgica, uma intervenção qualquer que seja, sabe? Quando fica milhões de pessoas, tipo assim, todo mundo com o zoião ali, por mais que não saiba o porquê, nem como, porque essa inveja branca, ela é inconsciente, é uma coisa que nós não controlamos, simplesmente sentimos e emanamos. Por mais que pareça inofensivo, aquilo ali traz uma energia ruim, entendeu? Porque é melhor blindar um pouquinho. Mostrou tudo da gravidez, mas na hora do parto, eu conto depois como foi, mas deixa eu viver isso aqui, porque isso aqui é único. Eu sei que tem pessoas que até filmam o parto e postam depois. É ótimo, sabe? Depois que tá tudo certo, você conta e tal, mas no momento da sua alegria, não adianta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever no canal e deixar seu like, isso é muito importante para me direcionar pro caminho certo. Segunda coisa são os nossos sonhos a longo prazo. Gente, vamos guardar bem os principais detalhes dos nossos sonhos, sabe? Porque ninguém é seu sócio. E por que eu tô falando isso? Mesmo que você tenha um sócio e esse sócio tope entrar em tudo com você, você precisa dele, beleza, sabe? Mas do contrário, as nossas metas de vida a longo prazo, querendo ou não, elas estão distantes. Então, assim, as chances de várias coisas acontecerem no meio desse percurso são gigantes. Claro que a gente deve confiar, fazer dar certo, sabe? Batalhar, sabe? Ter aquele alvo pra correr atrás. Mas compartilhar isso é muito desnecessário, porque a gente perde força a cada vez que a gente conta. Conta pra você mesmo várias vezes, fica imaginando, gente, eu fico sem dormir contando pra mim mesma várias coisas, sim, sério, mas eu sinto que é melhor do que eu compartilhar com todo mundo o tempo todo, se aquela coisa não tiver assim, na boca pra acontecer, ou se não tiver acontecido. E primeiro porque ninguém confia que as nossas coisas vão dar certo. Não sei se vocês repararam isso, mas assim, durante a nossa vida, as pessoas nunca botam tanta fé assim, na maioria de nós, pelo menos. Na minha vida e em quem eu vejo ao meu redor, é meio que assim. Não que eu vou ser assim com a minha filha, tá? Porque eu pretendo quebrar esse ciclo. Mas sempre a gente tem um plano top, né? A longo prazo, uma coisa muito maravilhosa. E as pessoas vão falar assim, ah, nem tanto, né? Até tudo bem, mas nem tanto. Aí já te diminui. Aí acontece um menosprezo sutil nos mais diversos lugares ou pontadas, assim, pequenas que sejam. E os nossos pais, eles não fogem dessa, tá? Meus pais veem meus vídeos, mas olha aqui. Meu pai, por exemplo, ele nunca acreditou que eu passaria em medicina. E eu ouvi ele falando com os pedreiros uma vez, e ele não sabia que eu tava ouvindo. Mas assim, acabou comigo. Falou assim, ah, eu tô pagando cursinho pra ela, mas eu sei que ela não vai passar mesmo, tal. Estou falando isso, só tô fazendo isso pra ela não me culpar depois, falar que que ela não passou por causa de mim. Ou que eu teria a fama da Ivete Sangalo depois que eu aprendesse, fosse a rainha, assim, da guitarra. Porque teve uma época que eu queria tocar guitarra, que eu queria ser música e tal. E eu falei, não, meu pai olhou pra mim e falou assim, você não acha que você vai ser famoso igual a Ivete Sangalo, né? Aí eu olhei pra ele assim. Aquilo ali, tá? Eram 2 sonhos que eu já tive que foram por terra. E de fato, meu pai tinha razão, né? Vai saber se foi o meu pai, hein? Meu pai. Gente, a verdade é que, claro que criança, né, e assim, até adolescente, nós temos sonhos, assim, que talvez não condizem com o que foi preparado pra nós. E da medicina mesmo, eu desisti porque eu me senti no lugar correto. E o meu lugar correto era muito mais de humanas do que da área da saúde. E por isso eu me encontrei em comunicação. Mas foi uma coisa tão esclarecida pra mim, foi um contexto assim tão... E da música mesmo, eu ia na aula, né, de tocar violão, porque eu sabia que eu não podia começar tocando guitarra, eu tinha que ir lá tocar violão antes. E meu dedo, minha mão é muito pequena, não é por nada não, mas eu não sei, tem gente que tem mão pequena e toca violão sim, mas eu sei que quem tem mão grande, tem certeza que é mais fácil. E pra mim lá, ficar daquele jeito assim no violão era muito custoso, eu tinha que aprender muitas coisas, estudar pra caramba. E aí eu fui pensando assim... parece que isso não é pra mim, não. Eu não conseguia, assim, aprender uma música inteira, na real, sabe? No violão. A verdade é que eu não tava disposta. Mas, eu quero dizer que nossos planos e as nossas ideias, elas são vulneráveis. E eles vão se adaptando conforme a nossa necessidade. Quanto mais a gente mentaliza, mais a gente dá força pra aquilo acontecer. E quanto mais a gente conta, mais a gente perde essa força. Por um motivo claro, que a nossa intenção, grande intenção daquilo tudo dar certo... sendo doado, tá? Retirado de nós, doado
para pessoas que na maioria das vezes, quando bom, nem se importam tanto, sabe? E nossos pais, sim, eles querem o melhor pra nós, sabe? Que a gente deslanche, prospere, tudo de bom. Pelo menos a maioria dos pais, né? Eles amam a gente incondicionalmente, sabe? Pelo menos os meus. Mas assim, por eles se preocuparem tanto, eles também se preocupam com a nossa frustração. A nossa possível frustração, caso aquilo não dê certo. E olha, não é por mal, é por proteção mesmo. Entende que a intenção de fazer com que qualquer coisa se manifeste a longo prazo é nossa própria e pronto. Mas assim, eu conto todos os meus planos pro meu pai, pra minha mãe, mas quando eles estão mensuravelmente palpáveis. Não sei se isso seria um pleonasmo, mas quando já tá na boca mesmo de acontecer, ou tem uma razão lógica, ou as coisas estão caminhando para aquilo, mas tem assim uma engrenagem já funcionando. Isso tudo eu tô contando, foi meu pai que me ensinou, tá? Meu pai sempre contou sobre as coisas que envolviam a nossa família, a nossa prosperidade, mas ele só contava pra gente quando a coisa tivesse 90% pronta e encaminhada. E eu percebi, assim, ao decorrer da vida, que isso é muito sábio a gente tá lá, nós conseguimos ver os nossos desejos expressos de uma forma possível. Por isso, trace suas metas e objetivos e não conte pra ninguém, até que esteja na boca de acontecer. Terceira coisa, as suas boas ações. Em relação a isso, é importante a gente lembrar que nós nunca fazemos coisas boas de fato. Na maioria das vezes, assim, é mais do que obrigação, entendeu? E quem deixa de fazer essas coisas boas deve muito mais pro universo do que imagina. Porque, gente, quando nós praticamos o bem, é inegável o sentimento de satisfação, plenitude, a gente fica grato, a gente fica, nossa, acredito que eu fiz isso, sabe? Ajudei alguém, fiz aquilo, ou aquilo lhe preenche de uma forma imensurável. Sem brincadeira, uma das poucas coisas que mais trazem felicidade e satisfação plena pro ser humano é ajudar as pessoas. Então, por isso, não existe atitude bondosa abnegada, porque a abnegação é quando a gente não quer nada em troca. Faz aquela coisa pelo simples sentimento abnegado de fazer. Só que isso não existe porque nós somos recompensados e preenchidos pela felicidade, pela gratidão, pelo sentimento de contribuição, que é maravilhoso, tá? Então, nós temos sim psicologicamente um interesse em ajudar, nós ajudamos porque nós também temos um sentimento de satisfação de poder contribuir, por mais que isso seja o ideal mesmo, e é assim que funciona o ser humano. Não existe de fato essa tal abnegação, sabe? A sensação de felicidade ela é inerente a qualquer ser humano que faz o bem, então nós somos sempre recompensados por isso, até porque nós somos filhos do mesmo pai, somos uma coisa só aos olhos de Deus. Então quando a gente ajuda o outro, a gente ajuda a si mesmo, né, basicamente. E ficar se gabando assim quando você faz uma coisa boa é uma má atitude. Eu faço ação voluntária, eu faço isso, eu faço aquilo, nossa, eu dei tantos reais pra aquela pessoa que tava precisando, nossa, a faxineira veio aqui em casa hoje e eu dei um panetone pra ela. Isso é o nosso ego purinho querendo aplauso e reconhecimento por a gente ter feito uma coisa que é mais do que a nossa obrigação. É um saco ficar ouvindo gente que fica falando assim, sabe? E claro, a gente pode comentar, sabe, de uma forma respeitosa. Eu fui agraciada pela situação em que eu tive a oportunidade de auxiliar alguém. Isso me deixou tão feliz, sabe? Nossa, eu me senti muito feliz. Fiquei muito grata por ter tido condição de auxiliar essa pessoa. Olha como que o discurso muda, sabe? Você agradece pela oportunidade de ter feito aquilo. E não falando como se você quisesse que alguém fizesse assim pra você, ó. Como se você estivesse por cima daquela situação. Na verdade, nós estamos por baixo. Quando a gente ajuda alguém, a gente tá recebendo muito mais do que quem a gente tá ajudando, entendeu? Obrigada, Deus, por ter tido a oportunidade de ajudar aquela pessoa. Nossa. E não falar como se eu ajudei aquele mendigo que tava precisando, sabe? Acabei de dar um lanche pro mendigo ali da rua. Ficou felizão comigo, não. Então, faça uma boa ação porque você considera que isso é importante. E agradeça por você ter tido essa oportunidade. Não pague de pá com a sua boa ação. A quarta coisa são seus bens materiais. Se você estiver discutindo com um colega de trabalho, é óbvio, né, que ele tem que saber da sua carreira, são coisas que vão agregar conhecimento para você ou para aquela pessoa, ou algum amigo que está estudando sobre finanças e você tá querendo se engajar nesse assunto. Conversas de contribuição são maravilhosas, extremamente bem-vindas. São uma das melhores formas para
agregar nas nossas vidas, para que a gente evolua, tá? Mas o que eu tô querendo dizer agora é que não tem nada a ver ficar falando quanto você ganha para qualquer pessoa ou como é a forma que você trabalha. Inclusive, perguntar sobre isso para alguém é muito invasivo, porque a pessoa, ela tá só curiosa. Perguntar como que você faz para ganhar dinheiro, como que você tá conseguindo suas coisas. Isso, a pessoa é boa, mas o Pix ela não manda não. Olha, todo mundo que dá notícia da nossa vida, mesmo que em família, na verdade, principalmente em família, raramente alguém vai te ajudar de alguma forma. E é claro que existem anjos, mas esses anjos que existem na sua família, que você sabe que pode contar de verdade, nós realmente sabemos nomear quem são. Então, assim, do contrário, não se gasta. Esses anjos vivos que cercam a nossa vida, eles realmente podem investir na sua ideia, te dar outras perspectivas verdadeiras, mas do contrário, não desperdice a sua energia e o seu tempo falando da sua vida financeira pra ninguém. Se você estiver prosperando, essa pessoa vai duvidar da sua capacidade, vai achar que você tá fazendo alguma outra coisa, alguma malandragem, sei lá, hein? Se você estiver quebrado, e a pessoa também vai emanar um sentimento assim, como se você fosse um incapaz. E se você tá se privando de alguma coisa por causa de um objetivo, tipo, eu não tô comendo lanche esse mês porque eu quero juntar um dinheiro pro meu casamento. Não fica se gabando, sabe? Tô saindo pra beber, não tô fazendo nada porque, nossa, porque eu tenho que fazer isso, aquilo com esse dinheiro e eu tô super restrita aqui e tô tirando tudo e tal. Parei de comprar farinha láctea pra minha filha. Nossa, agora eu tô cortando tudo que for possível aqui de gastos desnecessários porque eu tenho essa meta, esse objetivo. Cara, não há nada pior do que você ficar se gabando do seu esforço atual, entendeu? É meio que você se mostra um personagem de merecedor, sabe? De uma coisa que você ainda nem conquistou. Então, assim, não é uma sensação legal nem pra quem tá ouvindo, nem pra você que tá falando, sabe? Viva a sua vida na maneira como você acha que deve, pra conquistar aquilo que você quer. E quando você atingir o sucesso, ou isso que você tanto busca, as pessoas vão querer saber, né? Como que você conseguiu isso e tal. Aí você conta a sua honrada história, sabe? Porque isso também fez parte do seu crescimento, do que você precisou fazer, sabe? Você não vai contar com peninha ou com, nossa, tô sofrendo muito e, nossa, sou muito merecedor, sabe? É o que precisa ser feito, então só faz. Pronto. As suas privações é o caminho que você decidiu, entendeu? São as suas escolhas. A quinta coisa é o segredo dos seus amigos ou familiares. Pode parecer muito óbvio essa, mas não é, tá? Minha mãe fez isso comigo há pouquíssimo tempo atrás, tá? Eu falei pra ela que eu ia casar e não sei o quê. E aí minha mãe ficou muito feliz, animada, extremamente, nossa, assim, queria saltitar de alegria. E ela foi e contou pra minha tia. E essa tia é minha tia mais próxima, ela é um anjo na minha vida. E eu queria muito contar pra ela, ver a reação dela, falar que eu queria que ela entrasse com a Nossa Senhora Aparecida. E sabe, quase que festejar ali junto com ela. E a minha mãe simplesmente contou antes de mim. Cheguei pra ela, ela já tava sabendo. E aí, como se não bastasse, minha mãe foi viajar. E lá nessa viagem, que é a cidade do meu pai, ela contou do casamento pra todo mundo. Inclusive, falou pro meu primo que a filha dele ia ser daminha. Cara, olha que falta de graça. Claro que era eu que queria convidar a filha dele pra ser daminha, gente. A minha mãe foi muito assim, né? Ela sabia que aquilo ali eu que deveria falar. Mas a emoção dela falou mais forte. Ela reconheceu depois que ela deveria ter deixado pra eu falar. E ela relembrou uma coisa muito engraçada que aconteceu e semelhante que aconteceu na vida dela quando ela noivou com meu pai. Ela encontrou a tia dela primeiro do que a minha avó e contou sobre o noivado pra essa tia. E aí, essa tia contou pra minha avó, entendeu? Que no caso é a mãe dela. Antes dela mesma contar pra própria mãe que ia casar. E a mãe dela ficou extremamente decepcionada, porque ela ficou sabendo depois. E aquela coisa toda, sabe? Se alguém te contar um segredo, ele é segredo, não é à toa. A chance de virar fofoca é quase 100%. E é isso que a gente quer, fofoca. A pessoa que você contou vai te dedurar. Você vai ficar com aquele baita carão, com a maior fama de não ser confiável. Não, ela não fecha a boca, então eu não posso contar isso pra ela. E os textos são problemas familiares e de relacionamento. Todo mundo, toda família tem problema. Isso é normal, porque aqui na Terra ninguém é perfeito e nós nascemos aqui para aprender justamente com a nossa família, que são as pessoas que nós somos obrigadas a ficar juntinhos. Mas partilhar certas
coisas, certas tretas, sabe, entre família, com os outros, com terceiros, é muito delicado. Por quê? Porque o problema não é só seu, entende? É um grupo de pessoas envolvidas, assim. E é claro que cada um tem a sua versão da história. Uma vez eu tava no salão cortando cabelo, e aí chegou um rapaz que também foi cortar o cabelo. E ele começou a jorrar problema dele, da mãe dele, como que tava tenso, tava catastrófico lá na casa dele. Mas eu cheguei na conclusão, pela mãe dele também, além de ter ouvido a versão dele, eu consegui perceber a versão da mãe dele. Ele era uma pessoa de, sei lá, quase 40 anos que vivia na casa da mãe e queria ter liberdade como se estivesse na própria casa. Que é justo, todo mundo merece ter sua liberdade de viver a vida como você quer. Dentro da casa da sua mãe, ela tem as regras porque é a casa dela. Entendeu? Se ela tem mania com limpeza, se ela tem qualquer coisa de defeito, de qualidade, não interessa, é dela. E você tem que buscar o seu, não tem o que faça. Isso é uma coisa natural da vida pra gente conseguir viver bem, entendeu? Claro que existem muitos casos de mães, pais que necessitam de ajuda, auxílio. Isso é outra situação. Tô falando em condições normais de saúde ali. Gente, cada um tem seu sistema, cada um tem que ter seu canto. Ou pelo menos estar em busca disso, caminhando pra isso. Claro que os dois se amavam, só que eles estavam precisando de uma distância saudável. Eu sei que isso é cultural no Brasil, né? Salão de cabeleireira ou barbearia é quase que terapia, né, das pessoas. Todo mundo lá jorra o que tá acontecendo na própria vida. É normal desabafar no salão. Só que de nada adianta, de nada vai resolver. Simplesmente ele expôs a mãe dele, a família dele num lugar público quase, porque a própria cabeleireira, ela sabe de tudo e todos, comenta sobre tudo e todos que vão lá e frequentam, né? É uma coisa impressionante. Que ninguém consegue, por mais que dê alguma sugestão, algum conselho ali, problemas gravíssimos desses, que envolvem abuso, agressão física, com a família, deve ser levado diretamente para a polícia. E preserve a sua individualidade, preserve a energia da sua vida, preserve o seu momento delicado. Problemas mais leves, como esse desse rapaz, uma terapia resolve. Conversar com uma pessoa que é profissional em te ajudar a resolver seus problemas internos, a te conduzir para a sua melhor escolha de vida. Constelação familiar é assim a melhor coisa do planeta. Para a família inteira se entender quais são os pontos, quais são as amarras que todo mundo tem ali um com o outro de alguma forma. Isso é maravilhoso, sem outra alternativa. Mas caso contrário, é uma situação embaraçosa, é uma exposição desnecessária para quem tá ouvindo, para quem tá contando. Sem falar que a pessoa que você contou vai se sentir no direito de opinar, de dar palpite, sendo que ela nem conhece de verdade a pessoa lá da sua família, porque só você conhece a sua mãe, só esse cara conhecia a mãe dele. Entendeu? Como mãe. Então, assim, qualquer um que dê alguma opinião, assim, não tá sendo tão imparcial, porque só tá ouvindo a sua parte da história. E geralmente, quando a gente conta treta, somos bem tendenciosos pro nosso lado, fala sério. E marido ou namorado, da mesma forma, nós devemos sim desabafar quando o trem tá feio, sabe? Tipo assim, treta, assim, traição, aconteceu alguma coisa assim irresolvível, que sozinho a gente não consegue resolver mesmo, tá? Tipo, deu bug no sistema aqui, não sei pra que lado que eu vou, beleza, assim, situação de vida ou morte. Isso também seria maravilhoso, uma ajuda profissional. Mas amigos são maravilhosos e bem-vindos nessa hora. A maioria das vezes, gente, a maioria das vezes nós temos que resolver com a própria pessoa do nosso relacionamento. Por isso que eu falo que o amor da vida é a pessoa que tá disposta a dialogar sobre qualquer problema, qualquer desentendimento, qualquer coisa assim que passou na cabeça do outro, verbaliza, que o outro vai esclarecer como foi entendido, como foi falado, porque quais foram as intenções ali. O dilema do relacionamento sempre deve ser dialogado até todo mundo entender o que aconteceu, e deve haver um interesse igual em resolver as coisas sempre que necessário. A pessoa que tá do nosso lado, ela tem que saber tanto conversar sobre os problemas quanto sobre as soluções. Os amigos são maravilhosos para ouvir, mas na maioria das vezes eles vão estar do nosso lado. Por exemplo, eu acabei de brigar com o Pedro, eu vou lá e conto para meu melhor amigo o que aconteceu, e ele conta pro melhor amigo dele o que aconteceu. Os melhores amigos de ambos vão dar voz pra nós, entendeu? O melhor amigo dele vai falar que ele tá certo, que ele
e cruninini, e a minha melhor amiga vai falar isso pra mim, entendeu? E isso tende a afastar cada vez mais o casal, porque cada um de nós vamos nos achar mais certos do que realmente nós estamos, porque a versão da história nunca é balanceada, ainda mais quando a gente tá com as emoções à flor da pele. Ambos devem ponderar e devem reconhecer alguma ação errada naquela discussão. Por exemplo, se o Pedro teve a ação errada, eu tive a reação errada, porque eu gritei com ele, ou porque eu fui muito incisiva, e ele reconhecer que ele teve uma atitude ruim, e nisso a gente seguir melhor. A conduta, ela é de alguma forma exaltada pelos dois. Muito difícil alguém ser extremamente perfeito numa discussão e pedir desculpa, ao mesmo tempo ser capaz de perdoar por causa do amor e da vontade de continuar junto. Estipular também, né, melhorias depois dali em relação àquele tipo de situação, mas eu acredito que na vida é isso, é assim, né, nós temos que seguir equilibrados, temperados, né. Nem sempre é possível, mas é possível buscar sempre. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essas foram as 6 coisas que realmente fizeram diferença quando eu parei de falar para as pessoas ao meu redor. Claro que sempre tem aquela exceção, daquele anjinho da guarda na nossa vida. Assim, seleciona mesmo quem você reparte a sua energia. Porque o mais importante disso tudo é viver de fato o presente. Sentir, absorver, aprender e evoluir. Gente, lembra de se inscrever no canal, deixar seu like. Isso é muito importante para me direcionar para o caminho certo. Escreve aqui nos comentários sugestões de outros vídeos que vocês querem estar vendo aqui no canal. Beijinho e até mais.